Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a gente vai continuar a conversar sobre a dilatometria. Na última aula, a gente havia falado sobre a parte teórica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a parte dos cálculos envolvendo a dilatometria. Vamos colocar a data e esse título aqui, ó. Esse é o título da aula. Dilatometria, cálculos. Ok, o que nós temos sobre os cálculos em dilatometria? Vamos começar falando da dilatação linear. Isso aqui é um L, dilatação linear. Legal, a fórmula da dilatação linear, que é a dilatação que, como nós conversamos na última aula, acontece em linha, é o seguinte. Delta, vamos lá. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Ok, essa é a fórmula. O que essa fórmula quer dizer? L significa a distância, significa o comprimento do fio, tá? Em qualquer um dos lugares, L significa o comprimento do fio. Então, um delta L, o que é um delta mesmo? Delta é uma mudança de tamanho, uma variação. Então, um delta L é uma variação do comprimento. Legal? E um L0, o que significa L0? L0 é o comprimento inicial. Tá? Esse zero vem para falar que é inicial. Se fosse apenas L, a gente falaria que é final. É o comprimento final. L0 é o comprimento inicial. Isso aqui, ó, é uma coisa só. Esse L0 é uma coisa só. É o comprimento inicial do fio. Quanto que ele tinha inicialmente de comprimento, tá? O tamanho dele considerando em linha. Esse troço aqui, ó, que eu chamo de alfa, é o coeficiente de dilatação linear, tá? Ele é um valor fixo que o exercício vai te fornecer quanto vale, tá bom? Então não precisa se preocupar com ele. E o delta θ é a variação de temperatura. Esse negócio aqui é a variação de temperatura. Como é que você faz a variação de temperatura? Você vai ter que ir ali no cantinho e fazer a conta, tá? Todo delta é final menos inicial, tenha isso em mente. Todo delta é final menos inicial. Então, se eu quero, por exemplo, fazer o delta H, sei lá o que é o H, tá? Esquece o que é o H, mas se eu quero fazer o delta H, eu estou querendo fazer o H final menos o H inicial. Sempre assim, H final, que eu escrevo dessa maneira, menos o H inicial. Se eu quero fazer o delta Q, eu estou querendo fazer o Q final menos o Q inicial, que eu escrevo dessa maneira. Todo delta é final menos inicial. Se eu quero fazer o delta θ, é a mesma coisa que θ final menos θ inicial. O que é o θ? Essa letra aqui é a temperatura, ok? É a temperatura.
Então, quando eu quero fazer... Não esqueça, a variação é final menos inicial. Final eu escrevo sem nada aqui, ó, apenas a letra. E inicial eu escrevo com esse zero do ladinho. Mas isso aqui é uma coisa só, tá? Isso aqui é uma coisa só. Isso aqui é só rascunho, tá? Só para ir explicando para vocês. Então, o que é o delta θ? É a variação de temperatura. Eu faço ela no cantinho. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Tá? O delta θ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, por exemplo, vamos jogar um exemplo aqui, ó. Um corpo estava em 30 graus e foi para 50 graus. Como é que eu faço o delta θ? Delta θ não é final menos inicial? Não é a temperatura final menos inicial? É. Então é 50 menos 30. Final, que é 50, menos 30, que é inicial. Logo é 20. Ok? Daí você joga o 20 na fórmula. Vamos fazer um exemplo, depois vai ficar um pouco mais claro. Mas então vamos lá. O que essas letras são? O ΔL é a dilatação. Quanto que mudou no tamanho do fio. Quanto mudou no tamanho do fio. Isso é o ΔL. O L0 é o tamanho inicial. É o comprimento inicial. Porque aqui nós estamos falando de uma dilatação linear. Ela acontece em linha. O alfa, ele é um valor fixo que depende do material de que é feito. É claro, nem todo material dilata na mesma quantia. E o delta θ, que é a quarta coisa que nós temos aqui, é a variação de temperatura, quanto que mudou de temperatura. Então, como é que tu vai fazer a conta? Para tu calcular a dilatação, para fazer o cálculo da dilatação, você vai multiplicar três coisas: tamanho inicial, um valor que ele vai te dar e a variação de temperatura. Legal? Eu vou escrever aqui, vocês podem copiar. Eu vou escrever aqui o que cada letra disso aqui significa. Delta L. Jesus, não dá para escrever aqui embaixo, não. Variação, mudança. Eu vou escrever o delta θ aqui em cima. Vai mudar a ordem aqui das coisas, mas não liguem não, tá? É só porque aqui embaixo o meu slide não deixa escrever. Então eu vou escrever aqui em cima, mas a ordem não muda nada. O delta L é a dilatação, a mudança de comprimento no caso. O delta θ é a variação de temperatura. O L0 é o comprimento inicial. E o alfa, essa letra aqui, é o coeficiente linear, um valor fixo. Legal, vamos fazer um exercício agora então. Se alguém não conseguir copiar, vocês podem pausar o vídeo como tem sido de costume a orientação. Não sei se vocês fazem isso, não sei se vocês estão fazendo. Se não estão fazendo, ok também. Mas vocês veem o que fica melhor para vocês. Ia ser legal que vocês me dessem um retorno, tá?
me mandassem lá no Whats, falasse, ah, tipo, tá muito rápido, não tá dando de copiar, ou tá muito lento, nós ficamos muito tempo sem fazer. Que daí eu espero menos na hora de vocês copiar, tá? Vamos fazer um exercício então. Esse exercício aqui, exercício 2. Deixa eu arrumar um negócio aqui, Nós podemos trocar, vamos colocar isso aqui como exercício 1, então. E aí vocês podem copiar. Esse aqui vai ser o exercício 2. Exercício 3. Legal, pode colocar assim, ó. Pode colocar assim, ó. Exemplo. Aqui ainda, tá? Pode. Embaixo dessas coisas aqui, você pode escrever exemplo. E daí escreve 1. Exemplo 1. Vamos lá? O exemplo 1 vai ser essa questão aqui. Vou dar alguns instantes aqui para vocês copiarem, tá? Podem ir copiando. Bora lá então, vamos resolver esse exercício. Vou pedir por favor para que vocês tenham o máximo de atenção aqui, tá? Aí não é o exercício 2. É o exercício 1. Eu não acredito que eu deixei vocês copiando o 2. Tá, agora eu não sei o que vocês fizeram aí, gente. Se vocês copiaram o exercício 2, se copiaram o exercício 2, deixa um espaço. Deixa eu ver quantas linhas que vai dar aqui. Eu vou colocar aqui um pedaço da resolução, tá? Depois eu volto e explico. Mas é só pra organizar aqui. Eu já vou explicar isso aqui. Isso aqui não é do que eu expliquei agora, é do que eu vou explicar ainda, tá? Só pra saber quantas linhas vocês precisam deixar. Inclusive essa questão tá faltando um pedaço. Ela falta o tamanho. Eu colhi a versão de manchar. Às vezes acontece essas coisas. Rapidinho, deixa eu jogar os valores aí. Vocês podem ir acompanhando para vocês de repente irem entendendo o funcionamento da questão. Mas depois eu volto aqui para explicar. Vinte vezes 4. Tá, aqui vai dar um valor vezes 10 menos 5. Aí eu vou passar aqui para anotação vezes 10 a menos 5. Aí aqui nós vamos ter a resposta. Tá, você precisa de 5 linhas para fazer. Pode deixar 5 linhas e se quiser pular uma a mais, beleza. E nós temos um negócio para fazer aqui no cantinho, tá? Aí você vê se quer fazer embaixo, quer fazer em cima, tanto faz. Acho que dá para fazer do lado, não tem problema não. Tá bom? Então essa aqui pode ser a questão 1 de vocês. Questão 1. Felizmente eu me confundi, que fui tentar arrumar, botei a 1 aqui, 2 ali. Daí fiquei esperando vocês copiar essa aqui. Beleza? Ok, vamos então aqui para a questão 2. Aqui na questão 1 vocês podem deixar 5 linhas, então. Na questão 2 provavelmente vai dar 5 linhas também.
Mas essa sim, podem copiar e essa sim nós vamos resolvê-la. Deixa eu ler para ver se não tem nenhum probleminha. Opa. Aliás, dá para botar aqui 2 já. Esse aqui 1. Desculpa aí o probleminha, pessoal. Às vezes acontece isso. Tá? Questão 2 aí. Podem ir copiando. Eu já vou escrever aqui a fórmula para vocês, se alguém quiser ir fazendo. Nós temos essa fórmula aqui, que é uma fórmula que tem 3 coisas. Então, vocês vão ter que encontrar essas 3 coisas aqui, ó. Vocês vão ter que encontrar ela no enunciado da questão, tá bom? Vão ter que descobrir o que é o que ali para substituir os valores. Veja, ele está falando de um fio. Ele está falando de um fio que teve uma dilatação e falou que é uma dilatação linear. Por isso que nós vamos usar essa fórmula. Depois eu vou mostrar que tem uma fórmula para dilatação superficial, que é aquela ali que vocês viram na questão 1, e tem uma fórmula para dilatação espacial, tá? O importante é que vocês percebam que as fórmulas têm a mesma estrutura. Todas as fórmulas são praticamente iguais. Tá bom? Então, só escrevi aí a fórmula. Agora a gente vai tentar resolver aqui a questão. Vamos ler ela então. Calcule a dilatação linear de um fio com 40 metros e que estava em 0 graus Celsius e foi aquecido até 200 graus Celsius. Dado, o coeficiente de dilatação linear vale 5 vezes 10 na menos 5. Legal. Isso aqui o que é? É o tamanho inicial. Tamanho inicial. Tem algum lugar? Ele está falando do tamanho inicial em algum lugar? Calcule a dilatação linear de um fio com 40 metros. 40 metros é o tamanho no início. O tamanho que ele tinha inicialmente. O alfa, o coeficiente de dilatação, um valor fixo. Aonde que está esse valor? Está aqui, ó. 5 vezes 10 na menos 5. Tudo isso aqui tu vai substituir no lugar do alfa. É um dado da questão, o coeficiente de dilatação linear, tá? E o delta θ é a variação de temperatura, isso que dá um pouquinho mais de trabalho. Tu vai ter que vir aqui no cantinho e fazer, ó, delta θ é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Sempre assim. Todo delta é final menos inicial. Todo delta é final menos inicial. Então, um delta θ vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Um delta temperatura, isso aqui é temperatura, tá? Uma variação de temperatura é a temperatura inicial, final menos a temperatura inicial. Sempre final menos inicial. Então, vamos lá. Final é 200. Final que está aqui, ó, é 200. Menos a temperatura inicial, que é 0. Logo, 200 menos 0, 200. Esse é o nosso delta θ. Então, é o que eu vou colocar aqui no lugar do delta θ. Eu não vou usar o 0, eu não vou usar o 200. Quer dizer, eu vou usar 200, mas não é esse 200 aqui, tá? Porque se, por exemplo, aqui fosse 10, em vez de ser 0, aí aqui, ó, ia ficar 10 e aqui era 190. Então, não é, 200 não é esse 200 aqui que nós estamos usando, é esse aqui de baixo que a gente fez a continha ali. Tá bom? Tem que sempre fazer isso aqui, senão tu vai errar a questão. Legal? Nós temos as 3 coisas que nós precisamos. Vamos substituí-las aí na fórmula, então. Delta L igual a L0. 40 vezes coeficiente 5 vezes 10 na menos 5. Alfa vale 200. O alfa, a variação de temperatura, o delta θ vale 200. Ok? Como é que a gente resolve essa conta? Faz 40 vezes 5 vezes 200. 40 vezes 5 dá 200 mesmo. 40 vezes 5 dá 200. 200 vezes 200 dá 40000. Pode fazer a continha no canto se tiver dúvida. E esse 10 na menos 5 eu não mexi nele, eu repito aqui, ó.
Tudo bem? 40 vezes 5. Ó, se tu preferir, tu pode fazer aqui, ó. 5 vezes 200 primeiro, dá quanto? Dá 1000. 1000 vezes 40, 40 mil. E o 10 no menos 5 que eu não mexi, eu repito. Legal. Essa é a questão física aqui, tá? Que vocês teriam que fazer, que vocês estudaram esse ano. Agora nós vamos fazer um trabalho matemático aqui para deixar essa resposta em notação científica. Eu não sei se vocês lembram como faz isso, inclusive fui eu mesmo que passei para vocês, mas não deu para a gente aprofundar muito, porque não deu tempo, né? Mas, como que tu passa esse número para notação? A notação ela tem uma parte que é entre 1 e 10 e tem uma parte que é uma potência de 10. Essa parte aqui ela tem que ser entre 1 e 10. Ela não está entre 1 e 10. Então você tem que fazer esse número virar um número entre 1 e 10. Como é que tu faz isso? Localiza a vírgula, tá aqui. Pula quantas casas precisa pular para ficar apenas um número antes da vírgula. 1, 2, 3, 4 casas até chegar aqui. Agora nós vamos reescrever com a vírgula no lugar correto. 4 seria 4,00000. Então tu não bota esses zeros aqui porque eles não são necessários, não muda o valor. Então fica só 4 vezes 10, esse 10 aparece. Quantia de casas que eu pulei é o expoente, eu pulei 1, 2, 3, 4. 4 é o expoente. Tá bom? O 10 no menos 5 eu repito porque eu não usei ele ainda. Agora o 4 está no formato ok. E agora nós temos duas potências de 10, isso não pode acontecer. Nós vamos ter que juntá-las, nós vamos ter que juntar essas potências de 10 aí. Então 4 menos 5 fica menos 1. Suavidade, espero que esteja tudo ok. Esse é o valor da nossa resposta. Nós vamos ter uma variação de tamanho desse objeto de... se você observar, tu vai perceber que isso aqui vai dar 10 a menos 2... 40 centímetros de variação, é isso? 40 centímetros, cara, tipo, é uma quantia grande, tipo, um fio e tal, ó, um fio elétrico, do 0 graus até o 200, claro que na prática ele não vai para 200 graus, né? Mas, tipo, ele aumentou 40 centímetros de comprimento. Interessante, né? Interessante. Bem interessante. Legal, esperar vocês copiar. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver quanto tempo de aula nós temos, porque no finalzinho eu quero deixar vocês copiarem. Preciso que vocês copiem algumas questões aí. Acho que vocês vão levar uns 15 minutinhos pelo menos para copiar, tá? Eu me dei o trabalho de digitar antes da aula essas questões para que vocês tenham um pouco mais de flexibilidade aí. Podem pausar o vídeo e deixar parado na tela para copiar. Inclusive estão aqui as questões. Várias, né? São bastante. Vou deixar um pouquinho mais de 15 minutos aí para vocês copiarem. Vai ser bem importante para vocês fazerem tema de casa essas questões aí. Então, esperar terminar de copiar um pouquinho. Eu não gosto que vocês copiem enquanto eu faço, tá? Eu prefiro que vocês prestem atenção e depois copia, não tem problema, eu espero. Então tu acaba ficando sem fazer nada aí no tempo que eu vou estar esperando, né? Então, só copia quando eu estiver falando para você copiar. Isso é importante. A não ser que seja teoria. Na teoria tu pode copiar bem tranquilo. Enquanto eu tô escrevendo a teoria. Tá? Porque normalmente quando eu estou fazendo conta, eu vou fazendo e vou explicando ao mesmo tempo. Quando eu estou passando teoria, eu primeiro passo tudo para depois explicar. Tá? Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui na dilatação superficial e na dilatação volumétrica. Hoje eu vou passar as duas ao mesmo tempo por questão de tempo. Dilatação superficial. A dilatação superficial tem essa seguinte fórmula aqui, ó. Delta S igual a S0 vezes beta vezes
delta θ. Legal? Onde o ΔS variação de espaço, inclusive vocês podem ir copiando, tá? De área eu vou colocar, acho que fica melhor. Melhor não, espaço não estava certo não. É porque eu fico pensando na morte da BZ. Área inicial. Esse E significa área, tá? A área inicial, na verdade, é o tamanho inicial do corpo, tá? É o tamanho inicial do corpo mesmo. Coeficiente de dilatação superficial. E o Δθ é a variação de temperatura. Legal? Essa é a nossa fórmula. Ali embaixo tá as anotações do que cada coisa é. E nós temos a dilatação espacial também. Vamos lá. Dilatação espacial. A dilatação espacial, ela tem a seguinte fórmula. Veja, as fórmulas elas têm uma estrutura bem parecida, né? Tipo, é uma estrutura parecida. As três fórmulas. Legal? Essa é a fórmula da dilatação espacial. Ok, vou dar alguns instantes para vocês terminarem de copiar. Então, seguinte. Nós temos aí mais duas fórmulas, então. E eu preciso que vocês comparem essas duas fórmulas com a fórmula da dilatação linear, para vocês perceberem que é a mesma estrutura. Tá? Primeiro, todas elas têm um delta
alguma letra. O da dilatação, eu vou escrever aqui embaixo da dilatação linear para vocês conseguirem ver, mas não é para copiar não, tá? Só para nós irmos comparando. As três fórmulas, elas têm alguma letra, tá? O ΔL, o ΔS e o ΔV. Isso significa a variação de tamanho. Nas três é variação de tamanho. Só que um é variação de comprimento, outro é variação de área e outro é variação de volume. Mas em todos eles é variação de tamanho do corpo. É dilatação. Todos eles também têm o S0, o V0 e o L0, que significa tamanho inicial. Em um é área inicial, no outro é volume inicial e no outro é comprimento inicial. Mas em todos é tamanho inicial. Tá bom? Por fim, nós temos... Por fim, não, né? Nós temos os coeficientes beta, alfa e o gama. Esses coeficientes eles são valores que a questão vai te fornecer, dado da questão. E o último ali é igual para todos, idêntico para todos. O Δθ é a variação de temperatura em todos eles. O mais difícil, na verdade, é o que aparece igualzinho, bem igualzinho para todas as questões. Tá? Vou esperar mais alguns instantes aqui para vocês terminarem de copiar. E daí eu vou fazer uma questãozinha com vocês. E dependendo do horário, eu já passo para vocês começarem a copiar. Vamos então para a questão. Tá aqui, questão 1, vou fazer a questão 1. Espero que vocês já tenham copiado. Eu vou esperar aqui mais alguns instantes para vocês, para quem não copiou, talvez copiar, tá? De repente alguém não copiou. E quem já copiou pode ir tentando resolver, pessoal. Já coloquei a fórmula, então é só substituir os valores, cada valor no lugar correto. Podem ir tentando resolver. Tá? Vou dar um minutinho para vocês. Então é o seguinte, S0 é o tamanho inicial, ali 20. Opa, cor errada. Vale 20. O beta é o coeficiente de dilatação superficial, vale 4 vezes 10 na menos 5. E o delta θ é a variação de temperatura, que eu tenho que vir aqui no cantinho fazer. É final menos temperatura inicial. Nesse caso, então, final é 20 e a temperatura inicial é 50. Ó, ele foi de 50 para 20, então a temperatura inicial é 50 e a temperatura final é 20. Então, como é final menos inicial, 20 menos 50. Legal? Isso aqui vai dar o valor para nós, menos 30. Menos 30 graus foi quanto variou, significa que diminuiu 20 graus. Legal? Então a gente vai colocar esse valor aqui, eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque é um valor negativo, senão vai ficar meio engraçado aqui multiplicando com menos no meio. Tá? Por isso que a gente coloca entre parênteses, mas é só isso mesmo, é por uma questão estética.
Legal, agora o que eu vou fazer é multiplicar esses valores. 20 vezes 4, 20 vezes 4, 80. 80 vezes menos 30. 80 vezes menos 30 dá menos. 80 e 30 dá 2 zeros aqui. É 2.400 aqui. Legal? Vezes 10 dá menos 5. Esse valor eu repito, eu não mexi nele não. Agora eu vou ter que fazer um trabalho aqui com 2.400, passar ele para notação científica. Como é que eu faço isso? Localiza a vírgula, tá aqui. Conta quantas casas precisa pular. 1, 2, 3 casas. Tá? São 3 casas. Então é para cá que essa vírgula vem. Vamos reescrever. 2,4. Aliás, é menos 2,4 vezes 10. O expoente é a quantia de casas que eu pulei, que foram 1, 2, 3 casas. Vezes 10 dá menos 5. Essa parte eu repito. Então fica menos 2,4 vezes 10. 3 menos 5 dá menos 2. Legal, vou esperar vocês então terminarem de copiar e daí eu vou dar uma olhada quanto tempo de aula nós temos para ver quantas questões daquelas ali eu vou passar para vocês. Não deu tempo de fazer o exercício de dilatação volumétrica, mas então na próxima aula a gente reforça esse ponto aí da dilatação volumétrica. Legal, deixa eu fechar aqui. 37, bah, nós estamos apertados. Tá, eu vou passar poucas para vocês, vamos copiar. Até a questão 3 eu acho que tá legal, tá? Aliás, vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar tamanho inicial, volume inicial. Podem ir copiando isso aqui. Esses exercícios aí, então, seu tema de casa de vocês, tá? Calcule a variação da área de uma chapa que foi de... Ah, peraí. É porque eu peguei a questão de molde, daí... Aí agora deu. Eu peguei uma questão de molde que provavelmente estava incompleta, daí o erro aconteceu nessa aqui também. Calcule a variação da área de uma chapa de tamanho inicial 10 metros quadrados, que foi de 50 graus Celsius para 85 graus Celsius, e o dado da dilatação superficial. Você vai usar a fórmula da dilatação superficial, que é aquela segunda que tem... Bom, tá escrito lá, dilatação superficial, você encontra lá. Acho que tá bem tranquilo. Aí substitui cada coisa no lugar certo, tá bom? A 2, ela fala que de uma dilatação linear, então tu vai usar a fórmula que tem o L lá. E a última, na verdade são 4 questões, né? Parece que são 3, mas são 4. Vai ter que calcular 2 vezes ali para 2 variações diferentes de temperatura. No caso, dá uma olhada, no caso da 3, a letra A, tu não precisa ir no cantinho fazer o delta teta, não precisa. Não precisa. Porque ele falou que diminuiu 20, então o delta teta vale
menos 20. Diminuiu 20, né? A temperatura baixou a 20. Tá bom? Na letra A. Na letra B, tu faz o delta teta normal, que nem a gente fez as questões. Como vai ser na 1, como vai ser na 2. Tá bom? Então, seguinte, nós vamos encerrar a aula aqui. Como eu falei para vocês antes da aula, eu vim digitar as questões, então nada mais justo do que também encerrar um pouquinho antes. E daí assim, gente, vocês que estão aí na sala, podem pausar o vídeo, tá? Para copiar, como vocês quiserem. O importante é que vocês tenham no caderno. Se de repente não der tempo de copiar tudo até o final da aula, vocês podem tirar uma foto, manda lá no grupo, ou me pede e eu mesmo mando foto para vocês das atividades aqui, tá bom? Valeu então, pessoal, se cuidem. Forte abraço para todo mundo. Valeu!